Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Vitória e a chance de virar um clube empresa. Será que isso seria viável para a próxima temporada? Até porque temos algumas atualizações sobre isso. O próprio presidente falou que não era o momento de pensar em SAF. Então quer dizer que ele não tem interesse em virar um clube empresa? O que temos de atualizações sobre isso? E desde 2021, que eu trago vídeos aqui sobre isso no canal, até mesmo trazer algumas matérias da época falando sobre isso, que já existia sim essa possibilidade. Porém, vale ressaltar, na ocasião o Vitória estava indo jogar a Série C, então era uma situação assim bem diferente no qual existe hoje, onde o clube está próximo de conseguir um retorno, quem sabe daqui a alguns meses, de volta à elite do futebol brasileiro, e na minha opinião tem muito potencial, até mesmo pelo rival, o Bahia ter virado um clube empresa, com certeza podemos esperar um valor parecido em relação à sua SAF, que certamente poderia mudar o patamar, só que não é fácil encontrar um investidor, e também as últimas atualizações que temos sobre isso, qual foram as mudanças dentro do clube, se é permitido virar uma SAF por agora ou não, que eu quero comentar com vocês. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que já está bem próximo. Então cada um que puder se inscrever, deixar seu like, certamente me ajuda bastante. Tem também nosso canal de cortes, por lá postamos os trechos mais curtos de notícias do Vitória, Então clica lá, se inscreve, estamos quase chegando aos 500 inscritos. Bom, poucas pessoas sabem, tirando os torcedores do próprio Vitória, que o Leão já foi um clube empresa, Um dos primeiros do Brasil, se não tiver enganado, o primeiro mesmo, lá no início dos anos 2000, mas que acabou não dando muito certo, porque essa venda na ocasião foi para um banco argentino, um tal de Excel Group, onde na época fez com que fosse o primeiro clube empresa do país, entre 2002 até 2004, onde ficou essa situação. A grande questão é o seguinte, acabou mais uma vez tendo um câmbio muito ruim, para o argentino, e assim, o banco, que era o dono deles, lá da Argentina, acabou tendo seus custos muito mais altos e acabou deixando de investir no Vitória. Pior do que isso, acabou deixando realmente o clube de lado, onde ficou numa situação bem triste mesmo, onde assim, para você ter uma ideia, o Vitória caiu para a Série B em 2004 e em 2005, no ano seguinte, foi jogar a Série C, algo que aconteceu pouquíssimas vezes na sua história e até recente, também acabou acontecendo, e quem sabe não possa ser um sinal para o clube virar um clube empresa, só que a situação mudou bastante de lá então, e assim, por pouco o Vitória conseguiu sair dessa situação, onde acabou comprando, de volta a SAF do futebol, e acaba que teve essa experiência bem ruim, bem negativa, que infelizmente acabou manchando um pouco essa história de clube empresa no país. Porque certamente se fosse um episódio que fosse bem sucedido, certamente esse negócio de SAF teria virado antes, e não apenas a partir de 2019, quando os clubes começaram a discutir sobre isso, e apenas em 2021, quando foi realmente assinada essa lei que permitiu os clubes virar uma SAF dentro do futebol brasileiro. Bom, onde o Vitória, a primeira manifestação, podemos dizer assim, que falou sobre essa possibilidade de virar um clube empresa, a equipe estava na Série B ainda de 2021, onde na ocasião tinham contratado o Fred Luz, que foi CEO do Flamengo entre 2013 a 2018, então ele basicamente reconstruiu o Flamengo, até vir essa época de grandes títulos, onde na ocasião, aos 67 anos, ele tinha esse papel para meio que diagnosticar o clube, para ver os passos a serem tomados para virar um clube empresa e também uma possibilidade de virar uma SAF, Então isso foi há 2 anos atrás. Em agosto de 2021, ou seja, há 2 anos, ele já tinha comentado o seguinte, abre aspas, o Vitória é um clube que tem um potencial enorme, principalmente de organização. Esse trabalho de diagnóstico é feito para mapear todas as operações do clube e comparar também com as práticas de clubes similares. E posteriormente podemos apresentar as possibilidades para o Vitória, além de realizar também todo um mapeamento, principalmente na situação financeira do clube. Mas vamos também pensar no Vitória, dos nossos sonhos, em como a gente... Bom, então essa aí foi a primeira manifestação do Vitória, que tivemos mais atualizações naquele próprio ano de 2021, quando a equipe acabou sendo rebaixada da Série B para a Série C, que disputou a Série C no ano passado, de 2022, e o próprio Fábio Mota, na época, foi perguntado sobre a situação das SAFs, e com o Cruzeiro, Botafogo, o Vasco se encaminhando para esse caminho, e se as equipes já tinham procurado, outros empresários, o Vitória, onde em entrevista ao canal do Dinâmico aqui no YouTube, no podcast, ele respondeu e falou o seguinte, abre aspas, se o Vitória já foi procurado? Já sim, o Vitória foi procurado por investidores e a procura já houve sim, e nós não fechamos a porta do clube. Dizemos que o clube está aberto e devemos ter algumas reuniões entre janeiro e fevereiro, no caso de 2022, e tudo isso quando se concretizar, a gente vai dizendo. Não tem isso com a gente, Não podemos ficar falando para criar expectativas e não criar expectativas na torcida, e que assim, acaba que pode no futuro dar certo
e não acontecer, né? Então acaba que o presidente na época não queria falar muito sobre isso porque tinha esse medo de criar uma certa ansiedade na torcida para virar um clube empresa de imediato, que na situação não era o melhor momento, até porque o Vitória estava indo para a Série C e com certeza, né, tendo seu valor de mercado diminuído bastante. Bom, e só para você ter uma ideia, a lista do Sports Valley, que é uma empresa que faz a avaliação de mercado dos clubes, lá em 2021, ele estava entre os 30 times no Brasil mais valiosos, o Vitória na 30ª colocação, que era um valor bem baixo, na casa de 155 milhões de reais, isso sem considerar, por exemplo, o Barradão, os seus estádios, o centro de treinamentos, não toca do Leão, nem nada disso, apenas a marca em si do clube, e isso ainda estando na Série B. Só que essa matéria de 2021 claramente foi muito defasada, porque a SAF cresceu bastante no Brasil, tanto que na época o Atlético Paranaense era avaliado em 300 milhões de reais e, pô, todo mundo sabe que vale muito mais do que isso. Até o presidente do clube do Atlético Paranaense, né, vem afirmando que vai vender apenas por 1,5 bilhão ou 2 bilhões de reais. Então, certamente esse valor está um pouco abaixo. Até tentei pegar algumas matérias recentes, mas não era um valor tão diferente. Parecia ali de 155, no máximo 200 milhões de reais. Mas claramente a Sports Valley faz apenas essa lista, né, anual para ter uma ideia. Não estudou profundamente o Vitória, então para virar uma SAF não é tão simples assim, né? Se fosse, por exemplo, contratado uma empresa como foi a XP para o Cruzeiro, para o Vasco, ou Botafogo, né, melhor dizendo, ou o BTG Pactual, que vai fazer do Fluminense, é uma avaliação muito mais criteriosa para determinar quanto que vale o clube e também o valor das dívidas e tudo mais. Lembrando que como o rival, o Bahia, virou uma SAF por um valor próximo de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões, né, com investimentos, eu ficaria muito surpreso se fosse um valor do Vitória hoje, se ele for negociado futuramente, uma SAF inferior a 1 bilhão de reais, porque geralmente vai ter essa cobrança da torcida para ter um valor parecido com a que foi vendido com o rival e também um bom argumento da diretoria, né? Porque, pô, o rival que, né, se você for comparar os dois clubes, se ano que vem o Vitória está na Série A, os dois clubes na Série A com torcida similares, né? Então não tem motivo para valer tão menos. É um argumento interessante e quem sabe não possa ser um valor próximo a esse, de 1 bilhão, 1 bilhão e 300. Claramente o Grupo City tem uma condição muito alta, é o maior grupo de futebol do mundo, então é difícil você pensar em um valor superior. Mas próximo ou igual, eu sinceramente acho que não é tão impensável de se imaginar. E assim, para você ter uma ideia, em 2021 vinha de uma situação financeira bem complicada, onde teve um prejuízo naquele ano de mais de 42 milhões de reais, né? Onde assim, vinha de uma queda muito grande, indo jogar a Série C. O Fábio Mota foi importante aí nesse trabalho de reestruturação, trazendo o time de volta para a Série B e pode trazer de volta para a Série A em 2024. Que nos anos que o Vitória estava na primeira divisão, tinha um faturamento muito superior, né? Naquele ano de mais de 110 milhões de reais em 2016, contra em 2020 na Série B, tudo bem que teve a pandemia, mas foram apenas 20 milhões de reais. E assim, em 2021, de direitos de transmissão da Série B, foram apenas 21 milhões. Para você ter uma ideia, a média da Série A seria ali de 40 até 80 milhões de reais, até porque vai entrar uma nova liga, né, a partir de 2025, seja a Libra ou a Liga Forte Futebol, qual que o Vitória for assinar. Então pode esperar até um valor mais alto do que esse de direitos de transmissão, né? Onde as receitas gerais em 2017, para você ter uma ideia, já era de 50 milhões de reais. Em 2018, 48 milhões, aí cai para a Série B, já cai para 7 milhões e 800 mil, e em 2026, milhões e 700, e na Série B, né, mantendo aí em 2021, 10 milhões de reais, então tendo uma queda bem grande em relação às suas receitas. A dívida também, no geral, está bem avaliada, até porque teve uma média interessante nos últimos anos, então pelo menos não aumentou bastante essa dívida, que é considerável, mas longe, por exemplo, dos cenários igual foi o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, até o Corinthians, alguns times no Brasil com dívidas próximas de 800 milhões a 1 bilhão de reais. Não, o Vitória está numa situação um pouco melhor, o que faz ter uma certa tranquilidade, né, ao pensar em investimento, vindo para outros investidores. Bom, hoje, para terminar aqui na reta final do vídeo, eu quero falar sobre a fala do Fábio Mota, falando que teve sim propostas no ano passado para o Vitória virar uma SAF, mas ele entendia que o clube estava desvalorizado por estar numa Série C, que é algo que eu concordo, né? Igual eu falei, subindo para uma Série A e virando um clube empresa no ano que vem, teria um potencial realmente nessa casa de 800 milhões a 1 bilhão de reais, como foi o rival e como tem sido as outras SAFs, tanto de Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Curitiba. Onde assim, ele falou o seguinte, abre aspas, o Vitória foi sim procurado diversas vezes por várias empresas para fazer uma SAF e eu nunca quis conversar, no caso, sobre isso, pois estávamos na Série C e a marca do clube, né, estava muito desvalorizada e o que ofereceram não é nem de perto o que o Vitória vale. E o Vitória tem que os outros não têm, né, que é a divisão de base e já revelamos uma série de outros craques. Ninguém que chegou até hoje para fazer uma proposta pelo Vitória nunca chegou para dizer quando vale nossa divisão, né, de base.
Se a gente tiver um Hulk lá, um Bebeto Gama, vale mais que qualquer SAF e estamos encaminhando, né, também com a Libra, que ele falou sobre isso. E o caminho do Vitória é seguir com a Libra, com a nova liga, né, do futebol brasileiro e pagar todas as suas dívidas, zerar. E depois disso, discutir se o caminho é a SAF. E ainda ele terminou falando o seguinte: se você for parar para analisar, quem virou SAF no Brasil foi mais porque não tinha muito o que fazer. Como, por exemplo, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que deviam quase R$1 bilhão cada, e se não fosse a SAF, poderia ter fechado a porta, né? Então, acabou falando isso, que eu concordo também em certo ponto, tá? Os times que viraram SAF no Brasil foi uma situação que ou vir agora, ou senão ia ficar quase, no longo prazo ia quebrar. Então, eu concordo totalmente. E essa questão da base também do Vitória, que é um dos principais fatores que revela muitos jogadores, né? Então não dá pra você pensar em vender igual o Cruzeiro, que foi vendido por 1 bilhão e 400, tudo bem. Só que o aporte do Ronaldo foi de 400 milhões de reais e 1 bilhão que ele vai ter que pagar de dívidas. O Vitor Roque, que deixou o Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense, vai ser vendido, né, para o Barcelona por quase 450, quase 500 milhões de reais. Então ele tá certo aí, ele tem um bom argumento, que é quase o valor da SAF do clube. Então, indo para a Série A no próximo ano, pagando boa parte das suas dívidas, assinando com a Libra e tendo uma receita mais previsível, podemos esperar, quem sabe, a partir do ano que vem, ter essa possibilidade de discutir, né, uma chance de virar uma SAF, que pelo menos o presidente entendia que na Série C, e também eu acho que na Série B ele tinha esse mesmo pensamento, não tinha interesse de virar uma SAF. Lembrando que o Vitória hoje tem 41 pontos na segunda colocação da Série B em 22 rodadas. A equipe chegando aí numa média de 65 pontos conquistados, ou seja, mais uns 24 pontos chutando alto, e em mais de 16 jogos restantes já vai garantir de volta o acesso para a Série A, o que seria um marco bem importante para a equipe. Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários o que você acha sobre esse projeto de virar SAF, quanto que seria um valor ideal para você, e também conferir outras sugestões de vídeos que já trouxemos no canal. Vou deixar aparecendo aqui na tela. Esse aqui é onde eu falo sobre o projeto do Barradão, do Vitória. Será que poderia ter uma reforma no estádio? Até mesmo pode ser associada a virar um clube empresa. Clica aqui e confira, e outros links vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!